Há momentos em que o silêncio é tudo o que conseguimos oferecer. Nenhuma palavra, nenhum clamor, nenhum verso. A dor se torna tão densa que a própria respiração parece pesada demais para carregar. Você dobra os joelhos e tenta orar, mas nada sai. As lágrimas escorrem, o coração está em pedaços e a alma cansada. Parece que tudo o que você sabia sobre oração, fé e esperança ficou para trás em alguma estação de guerra que você não conseguiu vencer. Mas é exatamente nesse lugar, onde você pensa que está sozinho, que o céu começa a agir. Você pode ter parado de falar, mas Deus não parou de te ouvir. E quando você não consegue mais se expressar, é o Espírito Santo quem intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Você não está abandonado, você está sendo socorrido em silêncio. A Bíblia revela algo poderoso em Daniel 10. Enquanto Daniel jejuava e se quebrantava, sem força, sem voz, um anjo apareceu para dizer: desde o primeiro dia em que você se humilhou, suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa delas. Mas por 21 dias houve uma guerra nos céus. O inimigo resistiu. E o que quebrou essa resistência? Não foi um grito. Foi a perseverança silenciosa. Foi o coração quebrantado que continuou firme, mesmo sem respostas imediatas. Quantas vezes você não sentiu que sua oração não passou do teto? Mas o que você não vê é que por trás do que parece ser uma oração fraca, Deus está mobilizando um exército inteiro. O silêncio não é ausência, o cansaço não é fracasso. O Espírito Santo está traduzindo seus suspiros e os anjos estão lutando enquanto você apenas respira com dificuldade. Não subestime as lágrimas que você derrama quando pensa que está orando errado. O céu lê as lágrimas como códigos de guerra. Salmo 56:8 diz que Deus recolhe cada lágrima em um odre, como quem junta provas de fé para responder com glória. Anjos com espadas desembainhadas estão se posicionando ao redor da sua vida. Mesmo quando você está encolhido em posição fetal, sem saber mais como clamar, há uma guerra acontecendo que você não vê, mas que está sendo vencida por você não desistir. Mesmo que suas palavras tenham acabado, seu espírito continua enviando sinais. E os céus continuam respondendo. O que parece ser fraqueza aos seus olhos é exatamente o que move a força de Deus, a dependência total. Quando você chega ao fim de si mesmo, é aí que os céus vêm com fogo. Curta este vídeo se você já sentiu que sua oração falhou, mas Deus apareceu mesmo assim. Escreva nos comentários: mesmo em silêncio, Deus está lutando por mim. Compartilhe com alguém que precisa de força quando não consegue mais orar. Há uma imagem recorrente na Bíblia que muitos ignoram. Os anjos não são apenas mensageiros com asas serenas. Eles são guerreiros. Em várias passagens, vemos anjos com espadas desembainhadas, enviados por Deus para proteger, guerrear, confrontar ou salvar. Quando você se cala porque a dor é grande demais, o céu envia reforços armados. Em Gênesis 3:24, um querubim foi colocado com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Em Números 22, o anjo do Senhor aparece diante de Balaão com uma espada na mão para impedir sua destruição. Em Josué 5, um homem com uma espada desembainhada se apresenta como príncipe do exército do Senhor. A espada é sempre símbolo de ação divina. Então entenda, quando você está fraco demais para lutar, Deus envia aqueles que guerreiam por você. Porque a promessa é que o Senhor pelejará por você e você apenas se calará. Êxodo 14:14. Você pode até não ouvir, mas no mundo espiritual, espadas estão tilintando. Você pode até não perceber, mas há movimentação nos céus. Anjos estão se deslocando com ordens específicas para proteger sua mente, sua casa, sua família. A guerra não se acalma só porque você não está orando em voz alta.
Na verdade, muitas vezes é no silêncio da sua dor que as batalhas mais ferozes são travadas. Deus sabe exatamente o quanto você aguentou. Ele conhece o limite da sua resistência e quando esse limite é alcançado, ele envia socorro. Muitas pessoas pensam que o céu só se move quando gritamos, mas o céu também se move quando simplesmente permanecemos. Há poder em permanecer quebrado, mas ainda crendo. Há glória em continuar respirando, mesmo sem palavras. E há anjos que só se manifestam quando você já não tem mais forças humanas para continuar. Lembra de Elias em 1 Reis 19? Ele estava esgotado, fugindo, debaixo de um zimbro, orando para morrer. Ele disse: "Já basta, Senhor, tira a minha vida." Isso não é uma oração bonita aos olhos humanos, mas foi o suficiente para Deus enviar um anjo com comida, com direção, com cuidado. O anjo tocou em Elias e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho é sobremodo longo para ti." Preste atenção, Elias não pediu um milagre, ele pediu a morte. Mas o céu entendeu o que ele realmente queria: socorro. O céu ouviu a alma, não apenas a fala. E é isso que você precisa entender agora. Quando você não consegue orar, mas se mantém em Deus, o céu interpreta o que o seu coração está tentando gritar. E os anjos são liberados com espadas, provisões e cura. Comente agora: "Mesmo sem vós, eu ainda tenho fé." Fique comigo até o final. Nos próximos minutos, você vai entender porque o silêncio também é linguagem espiritual. Compartilhe este vídeo com quem está em silêncio, mas precisa ser lembrado que o céu ainda escuta. Romanos 8:26 é uma das passagens mais sublimes da Bíblia, porque fala diretamente aos dias em que tudo dentro de nós está em ruínas. Paulo diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa? Que o céu tem um tradutor oficial para as orações que você não consegue fazer. Quando você suspira no travesseiro, quando sua garganta trava, quando o choro te domina e tudo o que sai é um sussurro quebrado, o Espírito Santo está lá, intercedendo, falando a língua que você não sabe, construindo a ponte entre a sua dor e a resposta de Deus. Ele não está esperando você melhorar para interceder. Ele está agindo enquanto você está no fundo do poço. Você não está sozinho. Nunca esteve. Muitas pessoas acham que oração é performance, que precisa ser bem formulada, cheia de palavras bonitas, com a voz certa, o ambiente certo, o vocabulário certo. Mas a Bíblia está cheia de pessoas que oraram do jeito mais quebrado possível e foram atendidas. Ana, mãe de Samuel, orou tão profundamente que nem conseguia falar. Seus lábios se mexiam, mas nenhuma palavra saía. 1 Samuel 1:13. E Deus ouviu. Porque oração não é estética, oração é entrega. É quando a alma se curva, mesmo que o corpo esteja sem forças. E nesse lugar, o Espírito entra em cena. Ele ora por você, ele luta por você, ele decodifica o gemido e envia para o céu como uma linguagem que o Pai entende perfeitamente. Você pode até não entender o que está sentindo, mas o Espírito entende e ele já está agindo. Nesse exato momento, pode ser que você esteja ouvindo esta mensagem enquanto segura o choro, com o coração travado, sem saber nem como começar uma oração. E tudo bem, porque o Espírito Santo não espera você ficar forte para te amar. Ele ama no meio do colapso. E há anjos que respondem não apenas à sua fé vocalizada, mas à sua fé silenciosa. A que insiste em existir, mesmo quando o mundo parece ter desabado. Há um nível de oração que é feito em silêncio, mas que explode no mundo espiritual. Porque a fé não precisa de som, ela precisa de entrega. Então, mesmo que você esteja aí, com a mente confusa e o coração em ruínas, saiba, o Espírito Santo já está trabalhando,
e os anjos estão com a espada na mão, aguardando a ordem para agir. Comente abaixo: Espírito Santo, intercede por mim. Se isso está falando com você, continue assistindo. A revelação mais forte ainda está por vir. Não saia agora. Este vídeo pode ser o socorro de alguém. Envie para 3 pessoas. Um dos maiores enganos espirituais é achar que Deus só responde quando dizemos tudo certo. Isso é religiosidade, não relacionamento. O Pai não está procurando orações bem feitas, Ele está procurando corações quebrantados. Salmo 51:17 diz que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isso significa que mesmo sem palavras, quando você dobra os joelhos e apenas existe diante dele, algo sobrenatural acontece. O céu se inclina, porque o quebrantamento tem um som que o trono de Deus reconhece. Ele vê o silêncio como súplica, ele ouve a pausa como clamor, ele interpreta o gemido como oração, ele responde à lágrima como se fosse um salmo. E quando você chega ao ponto de não conseguir mais dizer nada, é aí que ele começa a gritar no mundo espiritual em seu favor. Não com barulho, mas com providência. Veja o caso de Ezequias. Em Isaías 38, o rei estava doente à morte. O profeta Isaías chega e diz: põe tua casa em ordem, porque morrerás. Mas a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e apenas orou em silêncio, com lágrimas. Ele nem contra-argumentou, não fez campanha, não chamou ninguém, não organizou jejum coletivo. Ele apenas virou o rosto e chorou. E o Senhor respondeu imediatamente: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e acrescentarei 15 anos à tua vida. Deus não precisa de muito para fazer muito. Um gesto, um gemido, uma lágrima sincera. Às vezes, é no seu momento mais vulnerável que a intervenção divina é mais poderosa. E quando ele age, nada pode impedir. Nem o diagnóstico, nem o inimigo, nem o tempo, nem a lógica. Se você está se sentindo paralisado espiritualmente, saiba que Deus está mais perto agora do que você imagina. A presença dele não depende da sua performance, mas da sua promessa. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Isso inclui os dias em que você não ora, não canta, não sente. Inclui as madrugadas em que você apenas olha para o teto esperando alguma resposta. Inclui o silêncio da madrugada, o vazio da alma, o quarto escuro. Ele está lá. E mais, ele envia anjos para te cercar nesse lugar. Você não está lutando sozinho. Há espadas que já foram erguidas. Há batalhas que já estão sendo vencidas enquanto você apenas respira com dificuldade. E há promessas que não foram canceladas, apenas estão sendo preparadas para o momento certo. Deixe um amém nos comentários se você crê que Deus age mesmo no silêncio. Assista até o final. Vamos orar juntos por um novo tempo de restauração espiritual. Se esse vídeo está te tocando, inscreva-se no canal agora. Deus quer continuar falando com você. Existe uma verdade poderosa que pode mudar a sua forma de enxergar a vida espiritual. Deus não responde à sua força, Ele responde à sua entrega. A cultura ao nosso redor valoriza quem é forte, quem aguenta, quem não chora, quem se levanta rápido. Mas o reino de Deus é o contrário. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse o Senhor a Paulo. 2 Coríntios 12:9. Isso significa que quando você não tem mais voz, nem ânimo, nem direção, mas continua se entregando a Deus, o céu se manifesta com poder. Você pode não estar se sentindo espiritual, mas a fé é medida pela constância, não pela emoção. E os anjos com espadas desembainhadas são ativados quando você, mesmo sem forças, decide não desistir. A sua rendição ativa uma resposta. É por isso que o inferno treme quando você continua crendo, mesmo machucado. Quando você dobra os joelhos em silêncio, o inimigo entra em pânico,
porque ele sabe que o céu responde a corações quebrantados e não a aparências espirituais. Ele sabe que quando você não fala, o Espírito Santo fala por você, que quando você não consegue se mover, os anjos se movem por ordem de Deus. Por isso, ele tenta te convencer de que orar em silêncio é fracasso, que parar de falar é parar de crer, que o choro é um sinal de derrota. Mas a verdade é que no reino o quebrantamento é força. A lágrima é linguagem, o cansaço é altar. E o silêncio é um grito que o céu entende melhor do que qualquer outro som. O que o inimigo vê como fraqueza, Deus vê como chave. Um dos momentos mais poderosos da história de Jesus aconteceu sem palavras. Ele estava no Getsêmani. A Bíblia diz que a angústia dele era tamanha que suor e sangue se misturavam. Ele se afastou para orar e disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte." E logo depois, uma cena impressionante. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. Preste atenção, Jesus não estava pregando, curando ou cheio de força. Ele estava quebrado. E mesmo assim, o céu respondeu com um anjo. Se Jesus, no auge da dor, foi socorrido, por que com você seria diferente? Os anjos não vêm apenas quando você está de pé. Eles vêm quando você está caído também. A espada deles corta o invisível. E quando você está no limite, eles são enviados para lutar por você. Comente: "Eu confio no céu, mesmo quando estou fraco." Não saia agora. O próximo bloco será a ativação final com a oração mais forte deste vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que acha que está sozinho. O céu está lutando por ele também. Você não precisa mais se culpar por não conseguir orar como antes. Não se acuse por estar cansado, sem palavras, sem forças. O Pai conhece a sua estrutura. Ele sabe que você é pó. Salmo 103:14. Mas também sabe que mesmo o pó, quando se move pela fé, abala o mundo espiritual. Há batalhas sendo vencidas neste exato momento porque você ainda está aqui. Porque você não desistiu. Porque mesmo sem voz, você permaneceu crendo. Esse é o tipo de fé que os céus reconhecem. Não a fé que grita, mas a fé que insiste em respirar. E por causa dessa fé silenciosa, os anjos foram enviados. Eles não vêm com mensagens. Eles vêm com espadas. Eles não vêm para te emocionar. Eles vêm para guerrear por você. Porque há guerras que você nem sabia que estavam acontecendo. Mas o céu estava atento o tempo todo. Hoje, Deus quer que você entenda que a sua fraqueza não anula a promessa. O seu cansaço não cancela o chamado. O seu silêncio não encerra a batalha. Pelo contrário, há momentos em que o céu escolhe justamente o silêncio para agir com mais intensidade. Porque nesse lugar, onde você não tem mais controle, só a glória dele pode aparecer. E é aí que ele se revela. É nesse ponto que o Espírito Santo toma o controle. Ele pega os cacos da sua alma e apresenta ao Pai como uma oferta viva. Ele sussurra aos céus as dores que você não consegue verbalizar. E ele envia anjos, anjos com espadas, anjos que se posicionam ao redor da sua cama enquanto você dorme, ao redor da sua casa enquanto você se cala, ao redor da sua história enquanto você apenas espera. O céu está em movimento, mesmo quando tudo em você parou. Por isso, não desista, não pare, não se abandone. A dor não é o fim, ela é a passagem. E o silêncio não é ausência, é terreno fértil para milagres. Em breve, você verá que as orações não feitas em voz alta foram respondidas com livramentos visíveis. Que o choro sem palavras trouxe respostas com nomes, datas, provisões e direções. Que aquele momento em que você só conseguia respirar já era, por si só, um clamor mais alto do que 1000 palavras. Você será surpreendido, não porque orou bonito, mas porque creu no escuro. E os céus recompensam esse tipo de fé. Como está escrito: sem fé
é impossível agradar a Deus. Então, se você continua acreditando, mesmo sem forças, Deus já está se agradando de você. E anjos já estão de pé, espada em punho, preparando o livramento. Pai Celestial, nós te agradecemos por Jesus. Obrigado porque o Senhor não exige de nós uma força que não temos, mas recebe com alegria o nosso quebrantamento. Pai, hoje oramos por cada pessoa que está em silêncio, por cada coração que parou de falar, mas ainda geme por dentro. Espírito Santo, intercede por aqueles que não conseguem mais orar. Traduza o que o coração deles tenta dizer. Recolhe as lágrimas como sementes e transforma em resposta. Senhor, envia os teus anjos, anjos com espadas, anjos com direção, anjos com socorro, que eles cerquem essa casa, essa vida, esse quarto, que eles lutem onde essa pessoa não consegue mais lutar, que eles derrubem muralhas, calem o inimigo, restaurem o que foi quebrado. Pai, que o teu Espírito fortaleça agora quem está cansado. Sopra ânimo, derrama consolo, restaura a alma ferida, cura o espírito desanimado. Deus, nós sabemos que o silêncio dessa pessoa não significa desistência, significa esgotamento. Então, entra agora com alívio, com paz, com milagre. Nós profetizamos, vai chegar resposta mesmo sem palavras. Vai chegar livramento mesmo sem forças. Vai haver vitória mesmo sem barulho, porque o Senhor é Deus de socorro, Deus de resposta, Deus que age enquanto dormimos, que luta enquanto esperamos, que fala mesmo no silêncio. E nós te agradecemos, porque o céu está em movimento agora. Anjos foram enviados, e essa vida não está sozinha, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Amém. Eu ainda creio. Inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo vídeo vai ser uma continuação direta desta palavra. Compartilhe com alguém que precisa saber. O céu ainda está lutando por ele.